Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O meu nome é Abner e no vídeo de hoje nós estaremos lendo o capítulo 3 da carta aos Romanos. Então, daremos início. Todos são culpáveis diante de Deus. Então, qual é a superioridade do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Grande sob todos os pontos de vista. Primeiro, porque a eles, os judeus, é que foram confiados os oráculos de Deus. Que importa se alguns não creram? Acaso a incredulidade deles vai anular a fidelidade de Deus? De modo algum. Seja Deus reconhecido, veraz, e todo ser humano mentiroso, como está escrito, de modo que sejas reconhecido, justo nas tuas palavras, e saias vitorioso quando fores julgado. Mas se nossa injustiça realça a justiça de Deus, que diremos? Que Deus é injusto? Quando em sua ira nos fere? Estou falando em termos humanos. De modo algum. Do contrário, como Deus iria julgar o mundo? No entanto, se por minha falsidade a veracidade de Deus sobressaiu para sua glória, por que seria eu ainda condenado como pecador? E então, por que não faríamos o mal para que daí resulte o bem? Como alguns caluniosamente afirmam que nós dizemos, esses merecem a condenação. Que diremos, pois? Será que nós, judeus, levamos alguma vantagem? De modo algum. De fato, já denunciamos que todos os judeus e gregos estão sob o domínio do pecado. Como está escrito: não há justo nem mesmo um só. Não há quem seja sensato. Não há quem busque a Deus. Todos os desviaram, degeneraram, todos juntos. Não há ninguém que faça o bem, nem mesmo um só. Um sepulcro aberto, sua garganta, suas línguas sempre a enganar. Sob seus lábios veneno de víbora, sua boca é cheia de imprecações e amargor. Velozes são seus pés para derramar sangue. Seus caminhos são cobertos de ruínas e desgraça. Desconheceram o caminho da paz. Diante de seus olhos não existe temor de Deus. Ora, sabemos que tudo quanto diz a lei, ela o diz para os que a ela estão sujeitos. Assim, toda boca se cala e todo mundo se reconhece culpável diante de Deus, porquanto ninguém será justificado diante dele pela prática da lei, pois a lei dá apenas o conhecimento do pecado. A justificação de judeus e pagãos pela graça.
Agora, sem depender da lei, a justiça de Deus se manifestou, atestada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus que se realiza mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há diferença. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus, e só podem ser justificados gratuitamente pela graça de Deus em virtude da redenção no Cristo Jesus. É Ele que Deus destinou a ser, por seu próprio sangue, instrumento de expiação mediante a fé. Assim, Deus demonstrou sua justiça, deixando sem castigo os pecados cometidos outrora, no tempo de sua tolerância. Assim também, ele demonstra sua justiça no tempo presente, a fim de ser justo e tornar justo todo aquele que se firma na fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Fica excluído por qual lei? Pela lei das obras? Não, mas sim pela lei da fé. Pois julgamos que a pessoa é justificada pela fé sem a prática da lei. Acaso Deus é só dos judeus? Não. É também Deus dos pagãos? Não é também Deus dos pagãos? Sim, é também Deus dos pagãos. De fato, Deus é um só. Ele justificará os circuncisos em virtude da fé, e os incircuncisos mediante a fé. Então, pela fé anulamos a lei? De modo algum. Pelo contrário, a confirmamos. E aí a gente consegue perceber que a fé é um instrumento de contentamento. E quando a gente se contenta, a gente busca apresentar o contentamento de forma a formar gravações, formar lembranças do contentado, né? Então, contentamento nos ajuda a formar aliança. Quando a gente estimulou a o retrotrabalhar com, com elementos de educação, de repreendimento de técnicas humanas, para os próprios humanos conseguirem se controlarem em momentos de lamentos, por exemplo, a educação ela transformou vidas e fez sobreviver e crescer laços com a vida e ter motivos para passar esses laços adiante. Então, o contentar-se dessas representações nos faz querer estar em representação e em dívida dessa representação. Por isso, a gente está sempre cheio querendo dividir aquilo que representa para nós o amor de Deus, a forma de coerência e coesão do ser humano com esse amor, dizendo assim
a si e aos outros que Deus existe por estar contigo, por formar em você essa aliança, esse contentar que é a fé. E aí o que acontece? Muitos seres humanos querem, porque querem, encontrar vários tipos de fé, de contentamento. Por quê? Porque para cada ser humano existe um elo específico, existe uma aliança específica que, embora seja semelhante, é preciso de trabalho para obrar a especificidade, o qual alimentará perfeitamente esse homem, que é atualmente, né, dado como um casamento, né? Que não é que a mulher foi feita para o homem, mas que o trabalho estimulado pela aliança, pelo reconhecimento do amor, faz. E o amor, ele une como um órgão, como uma célula une na outra, em dependência celular, em contentamento, em encontro preciso. Então eu preciso de você, eu preciso celular-me, eu preciso, é necessário. Não é que é bom ou que é ruim, é necessário. E tudo que é necessário é fé. Precisamos da fé, porque tudo que é bom pode vir a ser ruim. Tudo que é julgado pode ser criminoso, pode ser incontentável, pode ser mentira, se transformando em verdade. E nós assumimos esse risco. Isso é a lei que nós cumprimentamos de forma humana, pois a nossa lei não é a lei de Deus. Saibam disso. A nossa lei não é a lei de Deus. Por mais que Deus viva em nós, não é a lei de Deus. Porque tem muitas realidades na lei, muitas expressões na lei que não podem ser traduzidos em palavras, em lei, porque a vida não necessariamente pode ser julgada de maneira humana. Somente Deus pode julgar o homem, pois Deus o fez em sua imagem e semelhança. Quando nós compreendemos que Deus nos fez, entendemos que não somos preparados para julgar, nós mudamos nossa vida. Nós aceitamos melhor, nós entendemos melhor o que a lei dirige e não esperamos dela salvação. Até porque é um recurso para fundamentar um ato de previsibilidade. Um ato de decoração sobre uma sistemática, sobre um ambiente fechado. Só que o espírito, ele não é fechado, como a gente tenta o manter. E isso estraga tudo. Sabe a doença autoimune? A doença quando o seu organismo começa a atacar a si mesmo? Pois é bem semelhante a isso, né? Todos esses relacionamentos com o mundo
que tenta atacar a si mesmo, tenta criar para o espírito uma, um cadeado, uma, um, uma sistematização espiritual. Tentam prender o espírito ou aprender o espírito, o que é amargamente, vergonhosamente infundável para o ser. É triste, porque isso vem da desconfiança, não vem do amor. Jamais viria do amor o apreender do espírito, porque o espírito espera ser livre na criação. Ele sai para a luz e ele deseja a liberdade. Como a gente pode ser tão mal abençoado assim, tão insatisfeito assim, para tentar prender o espírito em produtos de compra, em, em reações de destacamento, em moldes de julgamento de valores, em condenações arquétipicas sobre os sensos morais que nos descrevem sobre os amparas, sobre o que nós seremos se for levados a esse tribunal de leis que assegura que nós seremos filhos sem pai, pais ausentes, ladrões, injustos, infrequentes, desistentes, imperfeitos, burros e burras. Como a gente pode viver preso nessa malícia, nessa malignidade, nessa magia do mal, se Deus é amor e Deus nos fez e somos amor e somos perfeitos? E se alguma coisa aconteceu e sofreu uma sentença, que a gente saiba ter esperança e fé no amor de Deus, porque Deus cura, Deus liberta. O homem nunca e jamais terá o poder de Deus. Porém, o homem tem uma coisa de Deus, que é a presença de Deus. Então, homem, você aí que está na presença de Deus, que acredita, que se serve da presença de Deus, eu te convido, né? Te convido. Ei, homem. Perceba, Deus, não seja uma vergonha para o seu Criador, para o amor que te deu a vida, para aquele que te deu a liberdade. Não seja uma vergonha para esse Deus. Porque quando você é uma vergonha para esse Deus, Deus começa a ter que agir de uma forma que ele não agiria. Ele começa a ter que fazer manobras no ser para tentar resgatar o ser dessas atitudes. E o ser, ele tem que entender que não é um ser apenas, mas é um mundo de ser. Essa que é a questão. Porque se um ser, que é um mundo de ser,
começa a utilizar argumentos, leis, para organizar todas essas transgressões dos filhos de Deus, todos esses aproveitamentos, escravidões, corrupções, desonestidades, mentiras. A gente vai ter um mundo de vergonha humana, não animal. Porque o animal tá ali. Deus pega o animal e pega o homem que diz que não é um animal, mas deveria buscar ser mais animal. E ele pega e olha assim, ó, tem alguma coisa estranha com esse animal aí que diz que é racional, mas ele faz coisas muito imprevisíveis só para o seu bel prazer, que se tornou uma coisa muito vergonhosa. São várias vergonhas estimuladas e instituídas por descobertas, por pesquisas, por vontades de conhecer. Só que às vezes a gente não está conhecendo, a gente está produzindo o conhecimento, induzindo uma fração, uma reação de produto. E a gente começa a dizer que isso existe. Mas isso não existe. Isso se faz existir na sua procura. Porque você está doente, está procurando cura. E aí, pesquisador, cientista, muitas das vezes, na profundidade da sua vontade de conhecer, é porque você acha que ali está a sua salvação. Mas sua salvação não está ali, está em Deus, aquele que te criou. Quando você era um bebê, careca, banguelo, feio, claro que feio é uma. Quando você era um bebê, imagina, você só queria se apresentar para o mundo na liberdade que você ganhou. Você foi liberto. Você ganhou o mundo. Você se tornou mais um ser de Deus e de luz, como vários se tornam diariamente na vitória da germinação. E com a ajuda de sua mãe, você ganhou a liberdade. Com a ajuda e a paciência dos seus pais, você foi se encontrando nessa liberdade. E não foi para prender os irmãos e dizer líder deles, dizer autoridade sobre eles, dizer que sabe sobre eles por causa dos dados de soldagem que você fez sobre eles, porque você passou mais de 10 anos os estudando, porque você sacrificou a sua vida para descobrir e solucionar os eventos e receitá-los para esses seres. Não, você veio para ser livre. Assim como todos nós, seres de luz, e qualquer argumento que lhe faça sobreviver e dar graça para o mundo é um argumento vergonhoso. Você está aí fabricando, manufaturando vergonha para Deus e para os seus filhos, os seres que vivem em Deus ou procuram viver.
Porque você não é um exemplo. Você não tá no caminho de Jesus. Você está num caminho de sem volta, num caminho, num poço de imundície. Quem é você? É aquele que se diz, né, superior, que diz ter capacidade de ser melhor do que o que diz ser melhor. É aquele que semeia a desigualdade socioeconômica. É aquele que está nessa doença, né? Nessa loucura, nessa frustração. Aquele que precisa disso para acreditar que está bem, que não pode, que sem isso não consegue ficar bem. Aquele que precisa da desigualdade para dizer: eu venci, eu sou bem-sucedido. Olha para ele, ele não tem carro. Olha para ele, ele não vai te dar uma casa. Seu filho não te deu isso. Olha para ele nunca vai viajar de avião. Olha para ele, não sabe responder uma pergunta. Ri dele. Olha para ele, é um doente. A gente vê na cara dele, na reação dele, ele não consegue ficar perto, ele não consegue, é um doente. Tem que colocar ele nos... Quem é você, irmão? Aonde você arrumou esses argumentos? Que vergonha! Que vergonha! Isso tudo é para não atrapalhar o seu enriquecimento, o seu faturamento, o seu crescimento industrial. Isso tudo, esse seu julgamento, essa necessidade de se dar nessa desigualdade, viver é para isso? Deus, que você nem nasça. A gente estava lutando para que você nem nascesse. Você não. Esse lado do seu espírito, Jesus lutou tanto para que esse estado espiritual em você não nascesse. Ele lutou e deu a vida para que você não ousasse ir para esse caminho. Ele te deu a salvação. Ele falou: não seja César. Não crê em César. César não está no Pai. E, entretanto, nós estamos vivendo com dificuldades. O Brasil tem muitas dificuldades de ser um país, de ser pais dos seus filhos no sentido da lei, por conta do povo de vergonha. Uma vergonha tremenda. Enquanto as pessoas estão preocupadas com pontos para deixar ou não passar, o problema é muito maior do que resolver uma conta matemática, do que demonstrar uma boa argumentação intelectual utilizando recursos de linguagem. Não, o problema do Brasil não é esse. Nunca foi. Passar, nunca foi. A gente precisa é de acreditar na vontade do povo.
A vontade do povo é boa, não é ruim. Aliás, o povo, ele vive aqui, ele espera aqui, ele está se forçando para se unir. Nós precisamos de acreditar uns nos outros e não no modelo de performance de dados capturados. Assim você nunca vai se satisfazer. Assim você nunca vai modelar uma performance contínua. Você não vai manusear a escala dos reagentes para ter maiores graus de reações daquilo que você pretende, como uma máquina de colocar setas psicológicas nos seres humanos, como as estradas psicológicas, pela frequência de operações em ambientes fechados. É desafiador, né? Conduzir o programa da 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 passagem, né, as fiscalizações a um nível de automatização previsto, né? Então, pois é, a gente nessas circunstâncias a gente deveria buscar acreditar mais. Quando a gente acredita, a gente espera que o outro acredite na gente. A gente é mais feliz, mais livre, como um bebê. O bebê no colo, você coloca ele vai procurar a sua liberdade ali. Só que se ele não quiser procurar e aceitar, tudo bem. A vida é assim, nós somos esses seres e sempre seremos. Por mais racionais que parecemos, nós ainda desejamos ser recém-nascidos. Esse é o desejo, essa é a vontade. Renascer, certo? Em qualquer circunstância, lembre-se de que você renascerá. Nós renasceremos. Não é o mal que vai impedir, não é o evangelho de Satanás que vai, nesse mundo, cozinhar-nos com as suas conjugações de nos dar palavras que nos manterão em pecados, como pecadores de X, e aí equações em nós. Não, nós estamos em Deus. Deus não exige resultado. Patrão, sim. Capitalismo, sim. Deus não exige resultado de nós. Nós somos o resultado. Só que nós escolhemos sermos um resultado coletivo. Na verdade, Deus em nós nos edificou ao longo dos anos para esse bem, o bem da civilização. Não estrague isso, porque eu posso afirmar, todos esses anos que eu vivi, eu vi muita coisa, me foi difícil viver por conta dessa expectativa, desse trabalho de buscar coisas que não são necessárias.
né? E edificar as pessoas de uma forma desigual, até fazer com que eu percebesse que nesse lugar eu era pobre, o que me trouxe um pecado, o que me levou a refletir Satanás. E é triste porque é uma mentira. Por que que o irmãozinho quis me dar isso? Por que que isso aconteceu? Por causa dessa desigualdade, desse interesse de guiar-nos nessa essa consequência. Cadê o perdão? Por que que vocês não perdoam uns aos outros? Por que que vocês não arrumam uma sociedade justa, igualitária? Por que que vocês arrumam tantos argumentos que são muitas vergonhas? São vergonhas. Por que que vocês gravam seus irmãos? Por que que vocês fazem esse tipo de coisa para possuir desses seres e para porque tudo que você faz, mesmo que de forma escondida, tem um presente, tem uma aparência, modifica a matéria. O espírito ele fala, existe a rádio espiritual, e se você mesmo que você não emita som, tem gente que te escuta. Então, enquanto a gente viver dessa condecorado com essa lei, a gente vai só para baixo. Só para baixo. Baixo expectativa de vontade de viver. Vai ser difícil. Vai chegar um momento que vai ser difícil. Se já não é para você. Por que que muitas pessoas estão estacionadas? Não estão acreditando mais no poder da amizade? Que tá difícil. Tá muito difícil. É muito difícil você sair na rua e encontrar toda a bandidagem. Toda essa tramóia. Toda essa vergonha. Porque aqueles que enxergam verão quando quando, quando o verem, sentirão. Se não sentem. E chega o momento para todos, viu? Pode ter certeza que já está marcado. Ah, uma doença ali, uma coisa aqui, aconteceu de repente? Não, está sendo produzido agora. O seu egoísmo agora vai te pegar. Tudo de mal que você tem feito, você ajuda a fazer nesse mundo, vai te pegar. Pode ter certeza que o depósito, ele não, ele não, ele não vai para as alturas, não vai para lugar nenhum, não. Ele tem o seu lugar e é bem aí dentro de você, tampando Deus. Quando você tampa Deus, aí, aí você tampa a vida, não é mesmo? E quem tampa a vida? Coveiros, né? Coveiros no cemitério. É, é o pecado, é o tapado, né? Não se tape. Não sinta, não crie vergonha para o seu espírito depois. Seja livre, seja renascido. Acredite. Você
renascerá constantemente nessa vida. De várias formas possíveis. Porque isso é a salvação que Jesus trouxe por Deus. Deus fez você assim. Graças, né, sejam dadas por isso, né? Então, vamos desejar juntos um mundo sólido, humilde, igualitário, que consegue olhar para qualquer um e agradecer, porque ali Deus está presente e ali há potencial, e não olhar com vergonha para as pessoas e pensar: eu contribuo para ele ser um pobre, porque eu sou mais rico do que ele, porque eu produzo, porque eu estudei, isso e aquilo. Não. Porque não, isso não é uma verdade. Isso não é uma ceia. Isso não é questionável. Por que se tem questionado isso? Isso não é questionável. Cientista, isso não é questionável. Matemático, isso não é questionável. Linguista, isso não é questionável. Não invente palavra para isso. E aquilo ali é mais poderoso do que tudo, é uma vida. É Deus que fez. Não questione. Pelo amor de Deus, quebre essa aliança com o mal. Aceite a vida. Dê graças à vida. Sofra igual Jesus sofreu pela vida. E aí você verá e viverá e renascerá e será livre. E Deus te receberá. Claro, você não vai ter vergonha. Seu pensamento não vai conspirar para o mal. Você não vai ter essa ânsia de julgar, de olhar para as coisas e se pensar: poxa, eu sou superior, eu resolvi esse problema mais inteligente, mais perfeito e tal, olha só. Não, que isso, que coisa terrível. Se você tem ideias boas, compartilhe. Não espere atrás de um prédio chegar alguém e te dar R$ 1.000 pela sua ideia boa. Não, para com isso. Abandone esse privilégio, esse ar-condicionado, essa coisa que não tem nada a ver com o ministério de Jesus. Isso não tem nada a ver com a vida. Você está morrendo aí. Vocês todos estão morrendo aí. E igual passarinhos presos em gaiolas. Igual psicologias que lhe coordenam. Eu sou um mérito. Eu sou uma coisa, eu não vou me rebaixar. Mas quando você está aí, Deus está te vendo. Essa vergonha que você tem de viver, de ajudar a Ele em todas as formas que Ele veio à vida. Ele olha para você e fala assim: coitado do meu filho, tá morrendo, não tá praticando ser filho meu. Jesus não está passando mais na cabeça dele. O que passa na cabeça dele é a superioridade que ele exerce nessa pocilga, nessa gaiola de passarinho que ele vive. Esse médico, esse advogado, esse engenheiro, antes de ser médico, advogado e engenheiro, ele precisou entender o que é salvar a vida. Será que salvar a vida é esperar a vida pedir ajuda? Isso é ser doutor? Eu creio que o anjo não deve acreditar nisso, não. Será? Que coisa ridícula, né? Pensando. Pensa em Roma antiga e nos soldados trabalhando e na lavoura, na toda a evolução. Você acha que
Alguém ali esperava? Que vergonha. Igual eu te falei, o esgoto, ele está mais bonito, mais transparente, mais modelado do que parece. Bostas bem vestidas, esgotos, imundícies, tudo bem vestidos, como se fosse um modelo de bem-sucedido. Mas será que é? Será que a morte não seria melhor do que essa vergonha para Deus? Não sei, só imagino, né? Quem vai dizer é o tempo. É, o tempo, ele é o único que consegue dizer com convicção as coisas que são feitas, que são dadas. Claro que tem os esconderijos, as pessoas que tentam esconder as coisas, mas é como eu disse, é o tempo que vai trazer à tona tudo, né? E nele você pode confiar, pode ficar tranquilo, né? O que é nosso, o tempo tá guardando. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!